a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Querido, deixa eu dar só uma observação aqui. Você vê o que Deus está falando? Que a partir desse momento, aquele mês que era o mês de Abib, que é como o nosso março e abril aqui nos dias de hoje, a partir daquele momento seria o começo dos meses do ano para o povo de Israel. Mudaria tudo, né? Versículo 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7: E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozida em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo 11: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14: E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, queridos? Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com relação à Páscoa, mas não a Páscoa como nós a conhecemos. Eu quero falar sobre a verdadeira Páscoa do Senhor, porque na realidade, irmãos, para muitos, a Páscoa como aí está, serve somente para troca de ovos de chocolate. É uma comemoração distorcida do verdadeiro sentido espiritual da Páscoa. Amém, queridos? Eu peço que você preste atenção aqui em mim, para que você possa compreender aquilo que vai ser ministrado à tua vida esta noite. Nós podemos dizer, irmãos, que essa tradição que nós conhecemos, na realidade nada tem a ver com a verdadeira Páscoa, irmãos. Nada tem a ver, né? Nada tem a ver com aquilo que Moisés foi instruído, e o povo de Israel, ali na saída do Egito, recebeu da parte de Deus. Se você esta noite deseja conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa,
Eu peço a você que abra o seu coração e compreenda aquilo que Deus vai falar na sua vida esta noite, do real significado da Páscoa. Na língua hebraica, irmãos, a Páscoa quer dizer passagem, ou quer dizer passar por cima, porque como nós lemos no texto, o povo de Deus estava se preparando para sair da terra do Egito. Nós vimos que o faraó estava resistente em liberar o povo. Houve 9 pragas e ele não liberou o povo, liberava, depois mudava de opinião. E na 10ª, que seria a morte dos primogênitos do Egito, o Senhor manda o povo se preparar. Olha, vocês vão ficar nas vossas casas, vocês vão pegar ali um cordeiro sem defeito, vão matá-lo, vão pegar o sangue, vão marcar nas vegas das portas das casas, porque aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, aquela casa não vai ser tocada pelo anjo da morte. E vocês vão pegar a carne do cordeiro, vão assar, vão comer com pães asmos e ervas amargas. Então, queridos, por isso que a Páscoa quer dizer passagem, porque o anjo da morte passaria e ali haveria grande choro, porque os primogênitos seriam mortos, mas o povo de Deus estava guardado pelo sangue. Na festa da Páscoa, irmãos, que é uma principal festa dos povo hebraico, ela era comemorada durante uma semana, para lembrar esse grande feito, irmãos. Vejam bem, a Páscoa do povo hebreu era realizada para lembrar o grande feito da libertação do povo, da saída do povo do Egito. Não tem nada a ver com ovo de Páscoa, nem coelhinho botando ovo, porque coelho não bota ovo. Não sei de onde foi que tiraram isso, e muito menos de chocolate. Muito menos de chocolate, irmão. Veja o quanto nós estamos distantes, irmãos, do sentido da Páscoa. É como o Natal, né? Que era para se comemorar o nascimento de Jesus. O pessoal comemora 1001 coisa menos o nascimento de Jesus. Tradições, né? Tradições. Então, irmãos, a Páscoa é uma festa comemorada pelos judeus. Nós que somos cristãos, e nós vamos ver por quê, nós não comemoramos mais aquela Páscoa de se matar um cordeiro, comer ervas amargas e pães asmos. O pão asmo é um pão sem fermento, amém? Hoje, a nossa Páscoa, irmão, é essa aqui. Nós celebramos a ceia do Senhor Jesus, e nós vamos ver por quê. Nós vamos ver porque que hoje essa é a nossa verdadeira Páscoa. Então, irmãos, agora Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja: pelo que façamos festas, não com fermento velho e não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa é a nossa Páscoa agora. É a lembrança da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus. Vamos ver aqui o verdadeiro sentido da Páscoa. Irmãos, nós fomos ensinados desde pequenininho na escola que os símbolos da Páscoa, não sei se você foi instruído assim, porque eu fui. O símbolo da Páscoa é o que é? É o coelho, é o ovo, é vela, é o que mais aqui? Sino, é o peixe, é o trigo, é a uva, mas não tem nada a ver esses símbolos com a verdadeira Páscoa.
Amém? Olhe para mim, eu estou na igreja um pouco dispersa. Se ligue na palavra do Senhor. Então, irmãos, não há símbolos. Estes símbolos na verdadeira Páscoa. Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele foi crucificado no período da Páscoa. Porque Jesus, ele fala com seus apóstolos e arranja um lugar para viverem ali, fazerem a celebração da Páscoa. É ali naquele momento que Jesus Cristo, ele muda o ritual da Páscoa. Não era mais o cordeiro com ervas amargas. Ali ele parte o pão, diz que ali vai ser o seu corpo, que nós devemos fazer isso em memória dele. Ali o vinho simbolizava o sangue dele, e a partir daquele momento mudou-se a simbologia da Páscoa. Mas para os judeus, irmãos, os elementos da Páscoa eram o cordeiro assado, eram os pães asmos sem fermento e eram as ervas amargas. Por quê, irmãos? Porque tudo isso aqui, irmãos, da palavra de Deus aponta para Cristo. Eram figuras daquele que um dia viria, o Cordeiro Santo de Deus. Presta atenção, quando ele fala do cordeiro, deveria ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. Ele apontava para o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, que viria. E ele verdadeiramente é um cordeiro sem defeito. Ele nunca pecou, ele nunca errou, ele não tinha nenhum defeito. E quando ele morreu uma vez por toda. E o seu sangue não foi colocado não só nas vergas das portas, mas o seu sangue está sobre as nossas vidas. E o seu sangue pagou o nosso pecado, o seu sangue nos lavou, o seu sangue nos restaurou, e o seu sangue nos livrou das garras de Satanás. Essa é a verdadeira Páscoa, irmãos. É o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizia João Batista, quando viu Jesus às margens do Jordão, porque verdadeiramente ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, irmãos. E esse sangue, irmãos, ele foi derramado na cruz, não colocado mais nas vergas das portas, mas nas nossas vidas, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida, que está aqui esta noite. Se você compreendeu que Jesus é o teu Salvador, se você compreendeu que Ele pagou os nossos pecados, se você entregou a sua vida a Ele, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, irmãos. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. O sangue de Jesus é para te guardar do mal, é para te livrar do mal. O sangue de Jesus, ele está sobre a tua vida e ele tem poder, irmãos. Veja só o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi com o sangue de Cristo que nós fomos comprados, foi com o sangue de Cristo que nós fomos resgatados, irmãos. Foi com o sangue de Cristo, irmãos. É por isso, irmãos, que na festa do Cordeiro não pode ter coelho. É por isso, irmãos, que na festa do Cordeiro o que vai valer é o sangue do Cordeiro, não é o ovo do coelho, irmãos. Irmãos, não é proibido comer chocolate, não é proibido comer ovo de chocolate, irmão. Não é proibido. Agora nós devemos entender que o espírito da Páscoa não é esse. A gente pode comer, pode ganhar, pode comprar, não há problema nenhum nisso, mas nós devemos ter a consciência, porque tem pessoas que estão misturando a Páscoa, a santidade do evento, a compreensão do evento, com ovo de Páscoa. Acha que tem alguma coisa a ver com chocolate, e não tem, irmão. Chocolate é muito bom para você ficar que nem o pastor, ganhar uns quilinhos a mais, mas não tem nada a ver com a vida espiritual. Amém?
Pode continuar comendo, irmãos, mas faça uma caminhadazinha também, não faça que nem o pastor não, viu? Glórias a Deus. Então, irmãos, o cordeiro apontava para Jesus Cristo. E os pães asmos, o pão asmo é um pão feito sem fermento. Nós sabemos, irmãos, que na doutrina bíblica o fermento, ele simboliza o pecado, a maldade, a falsa doutrina. É isso que o fermento simboliza. Então o pão sem fermento, ele simboliza a pureza, ele simboliza ali a pureza que há em Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro 2,22 diz o seguinte: porque ele não cometeu pecado, e não houve engano na sua boca. Jesus Cristo é puro, Jesus Cristo é santo, Jesus Cristo não há fermento nele. Jesus Cristo, ele pagou o meu, seu pecado justamente por isso, porque eu e você temos pecado, mas precisava vir alguém, passar por este mundo e não se contaminar pelo pecado, e ele morrer, ressuscitar, vencer a morte e nos entregar a vida eterna para todo aquele que crê nele. Somente quem não tem pecado, irmãos, poderia pagar esse preço, somente Jesus Cristo. E este pão sem fermento também representa Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. João 6:35. Ou seja, se nós queremos comer um pão sem fermento, sem maldade, sem malícia, nós temos que comer o pão da vida, que é Jesus Cristo. E eu digo uma coisa para você, meu irmão: todo e qualquer pão que você comer, você vai voltar a ter fome, mas um pão que vai saciar a tua fome espiritual, somente em Jesus Cristo, porque ele preenche todas as nossas necessidades, e nós somos verdadeiramente alimentados espiritualmente. O pão da vida, irmãos. Quem já comeu desse pão aqui? E por último, irmãos, os elementos daquela Páscoa falavam das ervas amargosas. Por que as ervas amargas, irmãos? Preste bem atenção. Porque aquelas ervas, nós sabemos que o povo passou 400 anos vivendo na escravidão do Egito, irmãos. Não foi 4 dias, nem 40 anos, foram 400 anos. E o povo era oprimido naquela terra. O povo era escravo, o povo trabalhava dia e noite, havia tristeza para os filhos de Israel naquela terra do Egito, irmãos. Ou seja, havia uma vida amargurada, e é isso que simboliza as ervas amargosas, né? E por isso que o povo deveria levar isso como uma tradição, todo ano comemorar, para se lembrar que os seus antepassados, o povo passado, teve uma vida muito amargurada no Egito, mas lembrar também que o Deus Todo-Poderoso um dia enviou um dos seus soldados, Moisés, e resgatou aquele povo, tirou aquele povo com mão forte do Egito, dando a libertação, o conduzindo para uma terra maravilhosa, o conduzindo para a Canaã, onde ali brotava leite e mel. Então, irmãos, tudo isso simbolizava, toda vez que o povo fosse comer aquelas ervas amargas, eles iam se lembrar o quanto o povo tinha padecido no Egito, e como Deus foi maravilhoso em dar livramento e libertação àquele povo. E nós, irmãos, hoje nós estamos na nova aliança. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Hoje é a nossa Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. O que é que nós vamos nos lembrar, irmãos? Na simbologia bíblica, o mundo aí fora é o Egito. Satanás é o faraó deste mundo. Nós devemos nos lembrar que antes nós vivíamos como escravo deste mundo aí, irmãos. Nós vivíamos amargurados deste mundo, irmãos, porque o pecado, irmãos, ele traz prazer momentâneo, mas é um engano, porque na realidade o
pecado, ele traz dor, sofrimento e amargura, irmãos. E um dia, irmãos, o Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, ele nos resgatou deste mundo, irmãos. Ele nos livrou das garras de Satanás, o faraó deste mundo, irmãos. E hoje nós somos livres, irmãos. Hoje nós somos livres, irmãos. E hoje nós estamos caminhando também para uma terra maravilhosa, a Canaã celestial. Não se esqueça do seu passado, irmão, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Não se esqueça o que Jesus fez na tua vida, meu irmão. Porque se hoje você está aqui glorificando ao Senhor, é porque um dia o sangue do Cordeiro te livrou das garras do faraó deste mundo, e hoje você é livre em Cristo Jesus, e você pode glorificar Ele esta noite, exaltando o nome santo do Senhor. Você sabe o que é que diz em Romanos capítulo 6, versículo 22, diz assim, olha só o que é que a palavra de Deus diz: mas agora, libertados do pecados e feitos servos de Deus, que somos nós, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Nós fomos resgatados do mundo, agora nós temos que ter o nosso fruto para a santificação, para nós irmos para a vida eterna, para a Canaã celestial. Você está vendo como tudo na palavra de Deus, irmãos, tem um porquê das coisas? Tudo tem um porquê da coisa, irmão. Tudo tem um simbolismo, mas tudo leva para Cristo, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela fala de Cristo em toda a sua extensão, irmãos. Irmãos, nós falamos dos elementos. Agora eu vou falar do significado da Páscoa para nós nos dias de hoje. Como eu falei, irmãos, aquele primeiro mês em que ocorreu a libertação do povo ia ser o primeiro mês do ano deles. Ou seja, isso simbolizava como um novo começo, irmãos. E na realidade, irmãos, quem entrega a sua vida para Cristo, ele tem um novo começo. Ele é liberto da escravidão, e ele, a partir daquele momento, ele tem um novo começo, uma nova vida com Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que eis que tudo se faz novo. É por isso que a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Porque quem está com Cristo é uma nova criatura, irmãos. Quem está com Cristo é ressuscitado, né, espiritualmente, porque era morto em pecado. E agora tem uma vida com Cristo. E agora tem um novo andar. E agora tem um novo proceder, irmãos. Então, irmãos, aquele povo, ele passou 400 anos escravo no Egito. E o que é que significa esta Páscoa, irmãos? Significa que aquele povo, ele teve libertação. Significa que aquele povo saiu da escravidão. Significa que agora eles têm uma nova vida. Significa, irmãos, que hoje, eu e você em Cristo Jesus, nós somos libertos, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito crente, irmãos, que já recebeu a Jesus, mas continua preso, escravo em algumas áreas da sua vida. Eu quero te dizer esta noite que Cristo já nos libertou, irmãos. Nós só temos que assumir a nossa posição em Cristo Jesus. Sabe o que é que acontece conosco, irmãos? É porque nós nos comportamos muitas vezes como os elefantes de circos. Como assim, pastor? Você já viu aquele elefante daqueles circos? Ele desde pequenininho, ele é criado, botam uma argola no pé dele, uma corrente, e bota um piquetezinho ali, e quando ele vai andar, que a perna prende, aí pronto, ele vê que está preso, e ele vai se acostumando assim, e ele cresce, fica aquele elefantezão bem grandão, uma força grandiosa, mas ele continua preso, aquele piquetezinho. Bastava ele dar uma puxada forte, que ali arrancava tudo, quebrava a corrente, quebrava tudo. Mas ele não tem o entendimento da força que ele tem.
O que acontece, irmãos, que há muitos cristãos que Cristo já libertou, Cristo já fortaleceu para se livrar já nos livrou de todos os pecados. Mas tem crentes que ainda estão com a velha mentalidade, que ainda acha que são presos, escravos em alguma área da sua vida. Esta noite eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, em alto bom som: você é livre em Cristo Jesus. Compreenda isso. Quebre esta corrente de Satanás que tem aprisionado a sua vida nesta área. Você não precisa viver esse pecado. E tem crente que já está com um pecadozinho de estimação. Para onde vai, leva o bichinho, adula o bichinho. Quebre essa corrente. Você é livre. Você é uma nova criatura. Quando vier a tentação para o pecado, você repreenda. Eu fui liberto do Egito pelo sangue do Cordeiro imaculado, e eu não aceito essa corrente na minha vida. Eu sou livre em Jesus Cristo. Ande assim, meu irmão. Não aceite corrente de Satanás na sua vida. Não aceite você ser aprisionado. Liberte-se. Venha a tentação. Clame pelo sangue de Cristo. Clame pela presença do Senhor na tua vida. Peça fortalecimento a Ele, porque na realidade você já é livre do pecado. Você tem que tomar a sua posição, a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Repreenda essa escravidão que você está vivendo. Não aceite. Saia desse Egito, meu irmão. Saia desse Egito. Jesus já lhe deu esse poder. Tome essa posição em Cristo Jesus. O povo viveu 400 anos sendo oprimido pela tirania de Faraó no Egito, mas eles foram libertos, irmão. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14 narra, justamente isso. E passando todo esse tempo, Deus levantou um homem de Deus, Moisés, para libertar o povo, irmãos. Deus ordenou a Moisés que ali eles se reunissem justamente para comemorar a libertação. Ele, as suas famílias e os seus filhos. Não aceite escravidão na sua casa, irmão. Não aceite. Ore a Deus. Clame com fé, irmãos. Use fé. Exerça a sua fé, meu irmão. A palavra de Deus diz que foi a família que se reuniu, e o sangue do Cordeiro estava marcado na casa. A gente sabe, irmãos, que há lutas na família. Vamos exercer a nossa fé, irmãos. Creia em fé que o sangue do Cordeiro está na tua casa. E não é Faraó que vai escravizar os teus, não. Creia em fé. Creia, irmãos. Eu já contei aqui o testemunho da minha esposa, da irmã Rosinha. Quando eu, novo convertido, me afastei da fé. Voltei para as práticas do mundo, não tinha quebrado a corrente da escravidão. Voltei para o domínio do Faraó. Voltei a beber, voltei a fumar. E você sabe que a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade e é limpo e retrocede, fica pior 7 vezes mais. Por quê? Porque os espíritos demônios encontram a casa limpinha, arejadinha, e eles trazem mais para morar. E o estado segundo fica pior do que o primeiro. E foi o que aconteceu comigo. Porque antes eu bebia, antes de me converter. Depois me converti, deixei o cigarro, a bebida. Mas quando eu caí, irmãos, eu bebia muito mais. Bebia todo dia. Bebia cachaça como quem bebe água. Hoje você vê o pastor, você diz assim, não acredito. Bebia e era muito, irmãos. E tem mais. Colocava minha esposa para ir comprar bebida para mim. Bebida e cigarro. Ficava em casa, bebendo, enchendo a pança. Quando acabava lá comprar. Aí o que a minha esposa fazia? Por isso que eu digo, vamos usar a nossa fé. Ela ia, sabiamente não botava obstáculo,
não procurava confusão, ia, comprava, mas ela vinha morrendo de vergonha, porque ela não se afastou da fé, morrendo de vergonha, com a carteira de cigarro e uma cachaça, escondendo em todo canto, para ninguém ver. Encontrasse alguma irmã no caminho, a irmã com uma meiota de cachaça, uma carteira de cigarro na mão, a bichinha ia morrer de vergonha. Aí o que ela vinha dizendo, irmãos? Por isso que eu digo, use a fé. O que ela dizia? Ela dizia para Deus: Deus, eu vim comprar isso aqui, mas eu creio, pelo sangue de Jesus, que essa aqui é a última vez. Ele vai largar, ele vai abusar dessa bebida e desse cigarro. Orando a Deus, orando a Deus. Quando eu ia dormir bêbado, ela ia lá com a sua mão na minha cabeça e dizia: Senhor, eu repreendo essa escravidão na vida do meu marido. Ele é liberto pelo sangue de Jesus. Ele vai voltar para os teus braços. E onde é que está o pastor hoje? É fé, irmãos. Vamos exercer nossa fé. Vamos exercer a nossa fé. Eu creio no poder da oração, irmãos. Nós temos que crer no poder da oração, irmãos. Às vezes a gente fala muito e age pouco. Vamos exercitar a nossa fé, irmão. Nós cremos num Deus de poder, nós cremos num Deus presente, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, ou não cremos? Se nós cremos, irmãos, vamos exercitar a nossa fé. Amém? Então, irmãos, é por isso que eu digo, ele se reunia com os filhos e ali contavam todo o acontecido livramento que o Senhor deu de geração em geração. Aquela história não morreu, e nós devemos crer, irmãos, e também fazer com nossos filhos, contar o grande livramento que Deus nos deu nas nossas vidas, o grande livramento que Deus deu em nós, quem nós éramos antes e quem nós somos hoje, para que nossos filhos cresçam compreendendo que a família, nós servimos um grande Deus. Da mesma sorte, irmãos, nós fomos libertos também da opressão do diabo por Jesus Cristo. Ele tirou-nos do mundo, lavou nossos pecados, nos livrou das garras do faraó Satanás, nos deu liberdade, nos deu vida e nos deu paz, irmãos. Hoje nós vivemos debaixo da direção de Deus, e nós devemos hoje rememorar isto nesta Santa Ceia. Então, o significado da Páscoa, irmãos, em primeiro lugar, libertação. Diga, libertação. Diga assim: hoje eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. O segundo significado, irmãos, é que quando marcou-se o sangue nas casas, nas portas, aquela casa não foi atingida com o anjo da morte. Ou seja, houve um livramento, houve salvação naquela casa. Então, a segunda coisa que a Páscoa significa para nós hoje é que nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Quando aquele Cordeiro sem mácula, Jesus Cristo, foi morto, o seu sangue veio sobre nossas vidas e nos deu a salvação e nos deu o livramento da morte eterna. Essa é a verdadeira Páscoa, irmãos. Isso porque, irmãos, ali na antiga aliança, no Egito, o anjo ia passar a meia-noite e matar todos os primogênitos. Mas quando o anjo da morte via a marca do sangue do Cordeiro, ele não tocava naquela casa, ele não tocava naquela família, ele não tocava naquelas vidas, porque aquelas vidas estavam salvas. Quando eu e você entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, nós devemos compreender, irmãos, que nós encontramos a salvação, nós encontramos o livramento do Senhor. Nós que estávamos debaixo do poderio de Satanás, hoje nós somos livres, hoje nós somos salvos, porque o Cordeiro Santo de Deus derramou o seu sangue em nosso favor. E deixa eu falar uma coisa para você, meu querido e minha querida que está nos visitando esta noite.
Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você ainda não confessou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo: eu não quero que marque a minha casa com o sangue do Cordeiro. E você ainda não está debaixo da proteção, da salvação do Cordeiro Santo de Deus. É por isso que eu digo para você esta noite: compreenda que Jesus morreu por você. Compreenda que Jesus morreu para lhe dar esta salvação, porque o seu sangue foi derramado por isso, para guardar a sua vida, te dar a vida eterna. E esta noite, você pode vir aqui à frente, quando eu fizer o apelo, e dizer: sabe, eu compreendi que eu preciso da marca do Cordeiro, não só na minha casa, mas na minha vida, me guardando, me dando a salvação para uma vida eterna. Esta noite você tem essa oportunidade. Uma lição que nós devemos tirar, irmãos, que aquele povo foi salvo por duas coisas, irmãos: pela fé e pela obediência. Primeiro, eles tiveram fé naquilo que Moisés instruiu: passa o sangue, que hoje vai vir um anjo da morte e vai levar os primogênitos. A casa que não tiver o sangue, vai haver morte. Eles acreditaram na palavra do profeta. Em primeiro lugar, tiveram fé. Eles disseram: é verdade, Deus falou isso, eu vou acreditar. Em segundo lugar, tiveram obediência. Foram e fizeram. Se nós queremos encontrar a salvação, irmãos, duas coisas nós precisamos nas nossas vidas: fé, crer que Jesus morreu por nós, que o seu sangue foi derramado por nós, e obedecer. Eu quero ficar debaixo desse sangue de Jesus Cristo para alcançar a salvação. Fé e obediência. Repita comigo: fé e obediência. Em primeiro lugar, irmão, o significado da Páscoa é libertação. Segundo lugar, o significado da Páscoa é salvação, irmãos. Amém? E por último, irmãos, mas antes eu só quero acrescentar que o Senhor salvou os israelitas não é porque eles mereciam, não é porque eles eram bonzinhos, não é porque eles eram muito santos, não, irmãos. Deus nos salvou também, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos muito santos, não. Deus salvou os israelitas porque Deus amou aquele povo. Deus salvou a mim e a você porque Deus nos ama, irmãos. É porque Ele nos ama, não porque nós merecemos. E por último, irmãos, a salvação, a Páscoa, ela simboliza ressurreição. Ressurreição. Em primeiro lugar, libertação. Em segundo lugar, salvação. E em terceiro lugar, ressurreição. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O resto, irmãos, coelhinho e chocolate. Chocolate é só para nós comermos mesmo. Para nós cristãos, irmãos, a nova aliança, como eu já falei, é a ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Vamos ver lá o texto? Vamos, irmãos, vamos ver lá o texto. Mateus, se não me falha a memória, capítulo 26. Vamos meditar aqui no texto. Mateus capítulo 26, vamos compreender por que houve essa mudança. É esse mesmo, versículo 17. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Porque estava no período de Páscoa. Aí Jesus orienta, versículo 20. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse:
Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Mas vamos mais à frente. Vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vinde, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, a partir daqui Jesus, agora ele dá um novo direcionamento para a Páscoa. Eles foram comemorar a Páscoa, mas agora Jesus disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue, e nós devemos fazer isto em memória dele. Agora nós não devemos mais fazer em memória lá da saída do povo do Egito, mas em memória de Cristo, porque ele é a nossa Páscoa e ele nos libertou do Egito deste mundo. A palavra de Deus, irmãos, diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, ele diz assim: alimpai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém, queridos? E segundo a Bíblia, irmãos, Jesus morreu na semana em que se comemorava a Páscoa. E Jesus, antes de morrer, reuniu os discípulos e comeram a Páscoa. E ali Jesus mudou o ritual da Páscoa, irmãos. E a partir desse momento agora, nós comemoramos a ceia do Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também a vossa fé. Mas agora Cristo, ele ressuscitou dos mortos, feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 14 e 20. Então Cristo ressuscitou, irmãos. A nossa Páscoa vive. A nossa Cristo, ele morreu, mas ressuscitou, está vivo e sentado à direita do Pai, irmãos. E todas as vezes que nós rememoramos o grande feito de Cristo por nós, que ele deu o seu corpo, deu o seu sangue, nós estamos vivenciando a nossa verdadeira Páscoa, irmãos, porque Cristo, ele é o Cordeiro Santo de Deus que morreu por nós. Ele é o Cordeiro Santo que morreu por nós. Jesus ressuscitou, ele está vivo para todo sempre e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E para concluir, irmãos, ele morreu para perdoar todos os nossos pecados, para nos libertar, para nos dar paz, para nos reconciliar novamente com Deus. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Eu e você, irmãos, que confessamos o nome de Jesus, que temos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, nós temos a garantia da vida eterna. Então, irmãos, nós devemos fazer festa no dia de hoje, porque Jesus Cristo, ele está vivo e vivo para o todo o sempre. O nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, ele vive e reina para todo o sempre. E aqueles que creem, glorifiquem, 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 glorifica o Senhor e fica em pé, dando glória e aleluia a esse Cordeiro Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, a partir desta noite, irmãos, não compre mais coelhinho e dê para o seu filho. Olha o coelhinho da Páscoa. Não tem nada a ver com Páscoa, irmão. Você compre um coelhinho, igual um coelhinho aí para você brincar.
Mas não bote a Páscoa no meio não, que não tem nada a ver com a Páscoa. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor para nós irmos para a ceia santa. Feche os seus olhos esta noite. Você que ouviu esta palavra, você compreendeu